Quero me referir neste momento ao livro chamado Gálatas, epístola do apóstolo Paulo, o qual escreveu à igreja em Gálatas, no capítulo 6. Capítulo 6, o que nos diz, verso 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E aquele que é ensinado na palavra, reparta de seus bens com o seu professor. Verso de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semelhar, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tá bom? Vejam só, nós temos aqui um texto expositivo, o qual nos traz exortações, saudações e também admoestações. Cada versículo de todo o texto tem a sua particularidade, tem de fato uma explicação única, mas também que agrega e faz com o conjunto do texto, para o nosso contexto bíblico, nos dá uma direção. Primeiro, nós observamos que o apóstolo Paulo está julgando um assunto estritamente atual. Um assunto que sempre ocorre e haverá em grupos, dentro da igreja, fora da igreja, dentro da empresa, fora da empresa, dentro da família, fora da família. Onde houver duas e mais pessoas, onde se formar um grupo pequeno ou grande, é possível que exista ou que aconteça este fato. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro, como o apóstolo Paulo sempre se apresenta como uma pessoa presente, uma pessoa amável, uma pessoa que valoriza o relacionamento e as pessoas. Ele começa chamando esta igreja irmãos, onde esta expressão, o qual o protestantismo usa muito bem, ocorre a partir do momento em que recebemos de Deus o entendimento que, de fato, somos todos irmãos em Cristo Jesus. É uma expressão carinhosa, é uma expressão verdadeira e é uma expressão o qual o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos e fazemos parte do corpo de Cristo. E em seguida ele diz, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais. O assunto ofensa é um assunto atual. É justamente algo que corriqueiramente pode acontecer em melhores famílias, na sociedade, dentro das empresas
conforme eu disse, onde houver duas ou mais pessoas. E a Bíblia aplica que nós, que somos espirituais, devemos julgar esse assunto, ofensa, da melhor forma, porque o ofendido, ele também observa. O ofensor, ele pode não observar, porque ele está agressivo. Mas ainda assim, pode acontecer dele querer saber qual será a atitude de uma pessoa diferente dele. Seja o ofensor, seja o ofendido. A Bíblia está tratando que este assunto atual, de que maneira ele deve ser tratado? De que maneira nós devemos agir com relação às ofensas? Olha, se alguém xingou, se alguém ofendeu, se alguém defamou, se houve injúrias, ou até mesmo desacato a autoridades. Estes e mais assuntos, de que forma o homem e a mulher espiritual deve tratar. O apóstolo Paulo faz, na verdade, aqui uma análise para que tanto o ofensor quanto o ofendido veja qual é a maneira diferente que atua, que age um homem espiritual, uma mulher espiritual. Um homem, para que você entenda rapidamente, religioso, uma mulher religiosa. E ele diz: encaminhai o tal com espírito de mansidão. Duas coisas o apóstolo Paulo diz para você que é cristão. Duas coisas o apóstolo Paulo exige, cobra, mencionando duas atitudes de um homem e de uma mulher espiritual. A primeira é, para qual for o assunto, dentro da sua gravidade, nós precisamos ser espirituais. Por que que ele está dizendo isto? Porque no capítulo anterior, no capítulo 5, ele diz aqui, verso de número 16, digo, porém, andai em espírito e não cumpra os desejos da carne. Quando o apóstolo Paulo menciona que devemos andar em espírito, ou quando o apóstolo Paulo menciona que em assuntos de gravidade devemos nos portar como realmente cremos em Deus, julga da seguinte maneira: você sempre deve falar segundo o Espírito Santo, porque você representa o Espírito Santo, você representa o Senhor Jesus, você representa o Deus Pai, você representa a sua própria fé e a sua esperança em Cristo, você representa o Evangelho, porque você é testemunha ocular do que a palavra de Deus gera e transforma na vida das pessoas. Estamos aqui analisando um texto, o qual nós podemos ver N personagens. O primeiro deles que eu posso ressaltar é o próprio apóstolo Paulo, onde a Bíblia diz, e ele confessa, que foi um perseguidor do povo de Deus e era iracundo. Ele ia com a gana de violência muito grande. Ele não só aprisionava em cárceres, mas a Bíblia diz, e ele assim o fez, quando não tinha Jesus, quando era Saulo de Tarso, quando era um representante do governo, ele, que se julgava ser zeloso como fariseu, perseguidor do povo de Deus, apreendia, encarcerando em prisões, maltratava e alguns, pela
carta pelo poder do selo do rei, porque ele não ia de mãos vazias, tá? Ele tinha documentos pela própria sinagoga e assinados e carimbados pelo selo do rei, para que aquilo que ele fazia com lei, com êxito. E aí, a Bíblia nos declara que o apóstolo Paulo se encontra com o Senhor Jesus numa cavalgada com 2 soldados, surge uma glória, o Senhor Jesus, gritando aos seus ouvidos, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente, os cavalos caem ao chão, derrubando os soldados e ele mesmo ao chão. Ele fica cego pelo tamanho da glória inacessível de Deus, do Senhor Jesus, e naquele momento, prostrado, caído ao chão, ele pergunta: quem és, Senhor, para que eu te sirva? Então, o encontro de Cristo com Saulo é um encontro transformador. E a partir daquele momento, há 14 anos, durante o período, desde quando ele se converteu até o momento em que ele começou a evangelizar, nós percebemos um tratamento do poder de Deus com a pessoa de Paulo. Assim nós temos Pedro, que também era iracundo, nervoso, né? Entre milhares de exemplos que a Bíblia tem ou que você possa ter dentro da sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na universidade, na faculdade, no cursinho, com os vizinhos, na cidade, um outro estado, quando você viajou, quando você recebeu, nós percebemos que o poder de Deus atua. Agora, a partir do momento em que acreditamos ter esta fé, esta esperança, a partir do momento que vestimos a camisa do Evangelho, devemos de fato nos portar e não nos apresentar, mas nos portarmos como de fato somos espirituais. A Bíblia está cobrando. O apóstolo Paulo está dizendo, quando ocorrer um assunto de ofensa, e aí gera fofoca, intriga, bochicho, murmúrios, disse-me-disse, língua ferina, língua frívola, língua fraudulenta, língua venenosa e quaisquer mentiras e falsidades, falsos testemunhos, quais forem este tipo de situações que são perigosas, qual é a nossa atitude? Ele diz, encaminhe estas pessoas, tratando do assunto, com espírito de mansidão. Logo, você entende duas coisas. Você deve ser espiritual e manter-se espiritual, tendo um dos frutos do Espírito. Já que eu falei e mencionei Gálatas 5, verso 16, digo, pois, andai no Espírito, agora vejamos quais são os frutos do Espírito, para que você entenda o outro texto. E ele diz, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne em suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui tu podes entender que não basta pronunciar. O que de fato é necessário acontecer é se portar, porque se apresentar, todos se apresentam. Pode até ter uma carteirinha, de fato, tu podes ter um papel, um selo, um carimbo, mas realmente o que precede a sua vida
Quais são os testemunhos da sua vida? Isto é isto. O testemunho te precede de que maneira? Antes de você chegar no lugar, quando as pessoas souberem ao seu respeito, o que elas vão ouvir? Então está aqui um texto rico numa informação, falando a respeito do Evangelho, falando a respeito de um tratamento emocional, psicológico e de caráter